nós já operação, o ensaio valeu, né? O ensaio foi bom. Agora vamos dizer com bastante ousadia, com fé. Quantos acreditam que 2021 vai ser o ano da superação? Amém? Então vamos dizer juntos: 2021, ano da superação. Aleluia. E o texto que nós vamos usar como base é o 1 Coríntios 15, 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, né? E para ajudar ainda mais, aquela frase lá, olha, não importa quantas tempestades virão, se suas raízes forem as mesmas. A lição da escola bíblica de hoje de manhã, a irmã Neuzi falou sobre base, sobre a base, uma base, lá no texto de Esdras, ela usou o texto de Esdras e falou sobre a importância de nós estruturarmos a base. A base é tudo. Se a base ruir, vai tudo para o chão, vai tudo ser destruído. Então nós temos que continuar fortalecendo a base, né? E para fortalecer a base, nós precisamos fazê-lo através da leitura diária da palavra de Deus, do exame, do estudo da palavra de Deus, da oração, da adoração, né? É uma dedicação que nós precisamos fazer, sempre dedicarmos-nos à palavra de Deus, abstrairmos dela as informações necessárias, as instruções necessárias para que a nossa base continue sendo forte, esteja firme para avançarmos em tempo bom ou em tempo ruim. Quando tudo estiver muito bom, a base estará forte, firme. E quando as coisas não estiverem bem, a base permanecerá. Por quê? Porque a fortalecemos com a palavra de Deus. Agora, quem não fortalece a base, quem não fica estruturado com a palavra de Deus, quando vem a tempestade, quando vem o vendaval, quando vem as crises, né? Olha, o que acontece? Se as raízes não forem boas, se as raízes não forem as mesmas, o crente sucumbe. E nós começamos no domingo passado falando sobre que é importante superar, andando no caminho com Jesus, porque se Jesus não estiver no caminho, o negócio fica complicado. Na quinta-feira eu falei mais um pouco sobre superação, né? Superando o insuperável. Quem participou do culto na quinta-feira sabe que o tema foi esse, superando o insuperável. Porque quem não supera a crise não sonha, quem não supera a crise não acredita mais em Deus, não acredita mais nas coisas, não acredita em si mesmo. Então é preciso superar. Quantas pessoas tiveram que superar tantas coisas durante esse ano de 2020? Quanta luta, não é? E ainda estão superando. Quantos irmãos estão superando a tristeza do coração? Esta semana eu falei com uma delas, uma das nossas irmãs, eu falei, olha, tem que superar, eu sei que é difícil, só quem passa pela crise, quem passa pelo problema, é que conhece a dimensão da situação, mas é importante superar, porque se não superar, não consegue. E hoje eu quero usar uma outra personagem bíblica para falarmos de superação. Por isso, eu pedi para você abrir no primeiro livro das Crônicas de Israel, capítulo 4, quando nós vamos ler 2 versículos apenas, que é o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. E o versículo 10, que diz assim, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, quem dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo,
preserva-me do mal, para que não me sobrevenha o quê? A aflição. Uma outra pequena oração, não é? Esta é a segunda pequena oração que nós estamos encontrando no registro bíblico. A outra pequena que nós já estudamos foi a de aquele mendigo à beira do caminho, filho de Timeu, né? Que orou. Qual foi a oração dele? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vejam, queridos irmãos, que não são grandes frases, não são grandes orações que costumam ser atendidas. Às vezes nós nos aproximamos de Deus com uma lista quase que interminável de pedidos. Quase que nos exaustamos de tanto colocar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Colocamos as necessidades dos nossos familiares, colocamos as necessidades dos nossos amigos. São tantos pedidos, são tantas coisas que nós dizemos a Deus, que às vezes fica até difícil saber qual delas Ele atendeu, ou se Ele atenderá a todas. Geralmente encontramos na Bíblia algumas pequenas orações com um resultado extraordinário. Extraordinário. E, portanto, queridos irmãos, estamos agora diante de um superador. Estamos diante de uma pessoa, de um personagem, uma personagem cujo registro é muito pequeno, sua biografia é muito pequena. Nós só vamos encontrar notícias de Jabes nesse texto, de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Você pode procurar em toda a Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, você não vai encontrar mais nada sobre Jabes. Mas tem uma coisa que você precisa saber, é que a oração de Jabes foi respondida na sua plenitude. Se você quer saber, Jabes na Bíblia é o único que foi totalmente atendido por Deus. Para você ver como é que Deus faz, como é que Deus age, né? O nome bíblico no Antigo Testamento revela as características de uma pessoa, né? Encontramos aqui na Bíblia, por exemplo, o nome de Jacó. Quem é que sabe me dizer aí o significado do nome de Jacó? Tem alguém aqui? Hein? Mentiroso, usurpador, mentiroso. Jacó quer dizer mentiroso. Né? Malom quer dizer enfermidade. O significado do nome Malom quer dizer enfermidade. Tem um outro nome na Bíblia que é Manassés. Quem é que sabe o significado do nome de Manassés? Manassés quer dizer esquecido. Então presta atenção no que você está ouvindo. Características dos nomes, né? Dos significados dos nomes do Antigo Testamento. Salomão, quem é que sabe o significado do nome de Salomão? Cercado pela paz ou pacífico. É o significado do nome de Salomão. Então, todos esses citados pela Bíblia viveram conforme o significado do seu nome. Por isso eles ficaram conhecidos e são conhecidos até hoje. Mas o nome Jabes, que é conhecido como com muitas dores o dei à luz, também tem um outro significado, que quer dizer sequidão. Sequidão. Jabes, para você ter uma ideia, era diferente de todos os seus irmãos. Por isso, quando eu dei no tema para esta noite, eu coloquei superando a diferença. Superando a diferença. O tema de hoje é esse, superando a diferença. Por quê? Porque, segundo o texto, Jabes era diferente de
todos os demais da sua família, seus irmãos principalmente. Jabes era diferente. A mãe de Jabes o tratava com indiferença. O texto relata que quando ela deu à luz a Jabes, que ele nasceu, mas ele não nasceu como deveria ter nascido, que ele não nasceu como os outros filhos, que ele teve um problema na hora do nascimento, e este problema trouxe para ele grandes dificuldades, de maneira tal que ele se sentia diferente dos outros irmãos. Aliás, ele não só se sentia diferente, ele era diferente dos outros irmãos. Ele tinha alguma coisa, algum problema que os irmãos não tinham. Por essa razão, o texto fala exatamente assim. Versículo 9, de Jabes, vamos aqui, versículo 9, né? Ó. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. A sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Com dores o dei à luz. Então, Jabes, para chegar aonde ele precisava chegar, ele tinha que superar, ele tinha que passar pelo caminho da superação. Por quê? Pelas razões que nós já conhecemos. Ele era diferente dos seus irmãos, a sua mãe o tratava com indiferença, ninguém acreditava nele, e ainda as oportunidades fugiam, passavam direto dele. Você conhece alguém assim? Você já ouviu alguém reclamando, falando sobre essas características? Eu sou tratado diferente na minha família, os meus irmãos são tratados melhor do que eu. Você já ouviu alguém dizer isso? Eu tenho na minha família um irmão, e as pessoas tratam melhor a ele do que a mim. Você conhece alguém cuja mãe abandonou, ou então trata com indiferença, por alguma razão, aquele filho? Ninguém acreditava nele, ninguém acreditava nele. Eu me lembro quando eu era mais jovem, eu fiz um teste, um concurso para o metrô, e eu passei nesse concurso para o metrô. O salário inicial naquela época, para quem trabalhava no metrô, era muito bom, porque o metrô, naquela época, era um serviço administrado pelo Estado, e o Estado sempre pagou bem, sempre remunerou bem os seus funcionários, e eu passei no concurso. A última entrevista que eu fui, o meu entrevistador disse: olha, semana que vem você vai voltar, só que você vem com todos os seus documentos, porque você está aprovado e você vai trabalhar conosco. Você vai trabalhar na área de fiscalização de tráfego do metrô. Era um curso que eu ia ter que fazer em São Paulo, depois, enfim, vários cursos. Eu fiquei muito feliz. Mas antes de eu sair de lá da sala, tinha um versículo, um salmo na mesa do meu entrevistador, e eu percebi que ele era diferente. Eu perguntei: o senhor é evangélico? Ele disse: eu sou evangélico. Eu falei: que bom, eu também sou cristão. Aí ele virou para mim e disse assim: o que você quer fazer aqui no metrô? Eu falei: olha, eu quero trabalhar, quero vir para o Rio, porque aqui no Rio eu quero estudar, eu tenho no meu coração o desejo de fazer teologia. E aí ele virou para mim e disse assim: então você não venha trabalhar no metrô, porque se você vier trabalhar no metrô, você não vai conseguir fazer você não vai conseguir fazer a sua faculdade. Eu levei um susto muito grande, né? Porque eu ouvi isso daquele cristão. Depois ele até me explicou, falou: porque você vai ter que trabalhar em vários turnos, como fiscal de tráfego daqui, e você não vai ter tempo para estudar. E eu vim para casa muito triste, porque eu tinha visto aquela oportunidade assim, como uma grande oportunidade para a minha vida, né? Ainda que
que servisse de trampolim, ainda que me servisse de trampolim, mas eu estava enxergando como uma grande oportunidade, até que aquele moço dissesse o que disse para mim. Vim para casa, eu gerenciava uma loja aqui no centro da cidade de eletrônicos, e vim para casa e voltei a trabalhar. No dia que ele mandou eu ir ao Rio para levar os documentos, eu estava pronto, fui para a loja com todos os documentos, tudo prontinho. Marlene foi até a loja, porque ela ia ao Rio comigo naquele dia. Quando deu por volta de meio-dia, o meu coração começou a bater. Eu tive uma taquicardia. Meu coração batia. E alguma coisa falava muito forte para mim. Quando a Marlene chegou, eu falei assim, Marlene, tem alguma coisa no meu coração dizendo para eu não ir. Aí a Marlene falou assim, mas como é que você não vai? É uma grande oportunidade, é um serviço do governo estadual, você vai perder essa oportunidade? Eu falei, olha, meu coração está dizendo para eu não ir. Aí ela falou assim, bom, se no teu coração alguma coisa está acontecendo, é porque Deus está dirigindo o seu coração. Eu falei, então tá bom. Fui lá para trás da loja, me ajoelhei e falei, Deus, eu não vou, mas daqui por diante a história é tua. É o Senhor quem tem que escrever agora, continuar escrevendo a minha história, porque agora eu não sei mais o que eu vou fazer. Fui para casa com Marlene, almoçamos, voltamos. E quando eu cheguei na loja, eu sentei perto do telefone. Sabe aquele negócio que diz para você assim, Deus, me responde pelo telefone? Você fica esperando alguma coisa, né? E responde pelo telefone, como se Deus marcasse o jeito de falar contigo, né? E não é bem assim que as coisas acontecem. Mas naquele dia aconteceu. Quando foi por volta de 2 horas, o telefone tocou, e eu atendi, era um amigo meu. Ele disse assim, Carlos, você está pronto? Eu falei, está pronto para quê? E disse, olha, vai haver agora uma entrevista aqui no banco, e tua ficha está selecionada, você tem que estar aqui 4 horas da tarde. Eu falei, rapaz, mas eu não estou nem bem vestido para isso. Ele falou, não tem problema não, vem do jeito que você puder, porque a entrevista vai ser agora às 4 horas da tarde. Eu fui, 4 horas da tarde eu estava lá, e eu percebi que o entrevistador, que era o contador da agência, mexeu nas fichas. Ele foi mexendo nas fichas e puxou uma ficha de baixo. E quando ele disse o nome, eu fiquei surpreso, porque era o meu, Carlos Henrique Carnavale. Eu fui o primeiro a ser chamado ali. Eu já tinha feito uma prova no banco, e ninguém me chamava. Todas as vezes que eu ia lá, o gerente tratava com uma indiferença terrível, e eu achava que eu não ia trabalhar. Por isso eu fiz o concurso, passei no concurso, fiquei feliz, mas agora o concurso tinha ido embora, eu tinha perdido, porque eu não me apresentei. Fui lá, cheguei lá, fiz a entrevista, e aí perguntei ao contador, me diga uma coisa, quando é que vocês vão me admitir? Ele disse assim, na terça-feira que vem, os seus documentos deverão estar aqui, você vem, traz os documentos, porque você já está admitido. E aí eu fiquei com o coração feliz, porque eu vi Deus me respondendo. Mas não era bem isso que eu queria contar para você, não. O que eu queria contar para você é que naquela época, algumas pessoas da igreja que eu frequentava iam lá no banco para ver se era verdade. Quando eles descobriram que eu estava trabalhando no banco, eles iam lá para ver se era verdade. Tinha um que ia lá fiscalizar, rapaz, um diácono, um abençoado diácono, né, que tem a missão de servir. Às vezes ele não serve bem não, né, a não ser para outras coisas. Mas aquele diácono ia lá, e um dia eu perguntei, irmão, é a terceira vez que o irmão vem aqui, está acontecendo alguma coisa? O irmão precisa de mim? Ele falou assim, não, eu vim aqui ver se é verdade mesmo, porque me disseram que você estava trabalhando aqui, e ainda mais você está substituindo o gerente de poupança. Então eu queria ver se é verdade, por isso eu estou vindo aqui para ver se é verdade.
E aquilo veio para mim assim com uma sensação já de Jabes, né? De Jabes. Por quê? Porque eu era o terceiro dos irmãos. E os meus irmãos já eram falecidos. E segundo eles, eu ia ser igualzinho aos meus irmãos. Quando eu soube disso, eu fiquei muito triste, porque eles me avaliaram exatamente como avaliavam os meus irmãos. Fiquei muito triste. E todas as vezes que eu leio esse texto, eu me sinto um Jabes. Aliás, eu me vejo como um Jabes antes de tudo ter acontecido na vida dele. E eu tenho a impressão que muitas pessoas também são medidas desta forma, são vistas desta forma. São pessoas que não têm a credibilidade, pessoas que, de outros, né? Pessoas que são avaliadas de uma maneira diferente dos outros. Mas quando Deus vai dirigindo a tua história, quando Deus vai dirigindo a sua vida, as coisas vão tomando uma nova forma, um novo lugar. Tudo acontece de uma maneira diferente. E por que acontece? Para que Deus seja glorificado. Quantas vezes disseram para Jabes que ele não ia dar certo? Quantas vezes disseram para Jabes que ele não tinha credibilidade? Quantas vezes devem ter dito para Jabes que ele não deveria continuar tentando porque ele ia ser um fracasso? Pura e simplesmente por ele ter nascido diferente dos seus irmãos. Então, a história de Jabes se identifica com a história de muitas pessoas, talvez até com a sua história. Você que está participando do culto hoje, conosco online, talvez a sua história se pareça, ou tenha se assemelhado com a história de Jabes. Jabes era essa pessoa. Aparentemente, Jabes nasceu para ser um nada, para viver no sofrimento, onde tudo poderia dar errado. Mas um dia o destino de Jabes mudou. E segundo a Bíblia, ele se tornou o mais notável da sua família, da sua tribo e do mundo. Porque, olha, o texto diz exatamente isso. Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Por qual razão? Por qual razão Jabes foi diferente? Jabes, que tinha uma história muito complicada, agora passa a ter uma história melhor do que a história dos seus irmãos, por uma razão muito simples. E a Bíblia diz qual foi a razão. Por causa de uma oração. Por causa de uma oração. Diz o texto bíblico o seguinte, a oração de Jabes: Ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E aí o texto diz, e Deus atendeu ao pedido. E Deus atendeu o pedido. Foi essa a oração de Jabes. Então, o texto diz, tomara Deus que o Senhor me abençoe. Olha que oração. Você precisa de mais alguma coisa registrada na Bíblia para ver que esse Jabes de quem nós estamos falando era um cara considerado um zero à esquerda, era um sujeito perseguido, era um sujeito completamente sem perspectiva alguma. Só pela oração de Jabes nós já podemos fazer uma análise de quem de verdade ele era. Olha a oração que ele faz. E uma coisa interessante, a Bíblia não diz se ele tinha uma firmeza, um entendimento sobre religião, ou sobre Deus, ou sobre o Deus de Israel. A Bíblia não fala nada disso. A única coisa que a Bíblia diz é que ele fez uma oração. Não é? Quem dera me abençoasses.
Uma pessoa para fazer uma oração dessa, porque está no auge do desespero. Quando ele vê que mais ninguém pode ajudar, quando ele vê que mais ninguém confia nele, quando ele vê que as pessoas não dão crédito a ele, que ele passa a ser um nada, não podia oferecer qualquer coisa para as pessoas, por causa da sua condição física, por causa da sua dificuldade. A Bíblia também não disse se ele era uma pessoa aleijada, se ele tinha uma deficiência, não é? A Bíblia não registra isso. A única coisa que nós sabemos é que ele, quando nasceu com um problema. Talvez porque tenha o parto demorado um pouco, ou porque talvez o parto tenha se antecipado, por alguma destas razões. Ele veio, mas veio com problema, veio com uma dificuldade, cresceu com essa dificuldade. Mas meu irmão, minha irmã, presta atenção, diga comigo assim: Jabes, mais forte, Jabes nasceu com um problema, cresceu com um problema, mas não viveu com um problema. Posso ouvir um amém? Sabe por que ele não viveu com o problema? Porque ele fez uma simples oração. Uma simples oração. Quantas pessoas que nós temos acompanhado, que nós temos visto, nasceram com um problema, cresceram com um problema e continuarão vivendo com o problema. E até colocam o seu problema como uma justificativa para não ser melhor, para não fazer melhor, para não conquistar, para não ser um vitorioso, para não ser bem-sucedido. Quantas pessoas, por exemplo, você conhece assim? Eu trouxe alguns anos atrás para pregar aqui na Bíblia, na nossa igreja, um promotor de justiça. Ah, pastor, tudo bem, até aí. Qual o problema, né? Qual o problema? O cara estudou muito, começou cedo, estudou. E aí eu diria para você: pois é, mas o cara é lá da favela, lá da zona oeste do Rio de Janeiro. E aí você pode até dizer assim: mas e daí, pastor? Qual é o problema? Ele conseguiu, saiu da favela, foi estudar, fez uma faculdade. Eu conheço vários outros que saíram da favela, que são dentistas, são médicos, são cientistas. Legal, e daí? Pois é, mas esse promotor era negro, preto. Ah, mas pastor, eu conheço várias pessoas de cor que saíram da favela, que estudaram muito, que fizeram a faculdade, fizeram graduação, fizeram mestrado, fizeram doutorado e venceram. Qual o problema? Bom, mas eles não eram cegos. Esse era cego. Cego de nascença. Doutor João, eu trouxe para pregar aqui. Veio ele e sua mãe. A mãe o trouxe. Quanta superação! Quantas pessoas provavelmente tenham dito para ele que ele não conseguiria chegar onde ele chegou, que não adiantava ele tentar, porque ia ser difícil, afinal de contas, pessoas de cor nesse país não tem chance nenhuma, não tem oportunidade nenhuma. Isso não é verdade. Quantos que você conhece que chegaram aonde chegaram porque correram atrás, porque estudaram, porque venceram. E venceram por quê? Porque superaram a perseguição, a crítica, o desânimo, a dor e tantas outras coisas. São espécies de Jabes espalhados no universo, não é só no Brasil, mas fora do Brasil. Quantos desses Jabes fazem parte do nosso dia a dia e nós os conhecemos? São superadores. E aí nós mais uma vez encontramos em Jabes exatamente esse valor extraordinário, que é o valor da superação.
Meu amigo, minha amiga, você precisa superar se ainda não superou. Você precisa superar, você precisa avançar, precisa deixar para trás a crise e prosseguir, e ir adiante. Por quê? Porque Deus pode ouvir a sua oração. Uma oração fez a diferença na vida de Jabes. E se a sua oração fez diferença, e não foi uma grande oração, foi uma pequena oração, a sua também pode fazer a diferença. Tomara a Deus que o Senhor me abençoe. Olha que oração, de certa forma até esquisita, né? Era mais ou menos como se ele dissesse assim: eu vou orar, eu tenho que orar, eu não posso continuar do jeito que eu estou, as pessoas não acreditam em mim, eu sou um zero à esquerda para muitos, minha mãe me abandonou, meus amigos não estão nem aí, as oportunidades parece que só chegam para os outros, para mim nunca chegam as oportunidades, as portas nunca se abrem para mim, só para os outros. Eu vou orar, e tomara que Deus atenda a minha oração, tomara Deus que o Senhor me abençoe. Foi essa a oração de Jabes. Uma pessoa que possui qualquer tipo de deficiência física, principalmente nas pernas, tem muitas limitações. Se hoje é complicado, imagine naquela época. Mas Jabes invocou o nome do Senhor, o nome do Deus de Israel. Jabes invocou a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quando alguém não acreditar em você, faça o que fez Jabes, invoque o nome do Deus de Israel. Quando alguém não confiar em você, aprenda a confiar no Deus de Jabes. Por quê? Porque Jabes aprendeu a confiar em Deus. Não pode confiar na mãe, não pôde confiar nos irmãos, não pôde confiar nos amigos, mas aprendeu a confiar em quem pode cumprir as suas promessas, e o nome dele é Yahvé, o Deus de Israel. Abandonado, sem ajuda, Jabes lembrou que o Deus de Israel poderia ajudá-lo. Jabes lembrou que o Deus de Israel poderia socorrê-lo. Jabes lembrou que o Deus de Israel iria abençoá-lo se quisesse. E se quisesse, tomara Deus, se o Senhor quiser, o Senhor me abençoará. O Senhor ouvirá a minha oração. O Senhor ouvirá a minha oração. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, foi a ousadia de Jabes que o levou a pedir que o Senhor ampliasse os seus horizontes. Sabe, tem muita gente que se conforma com as suas limitações, não é? Tá bom, deixa assim mesmo que tá bom, tá legal, tá dando para levar, tá dando para viver. Jabes não pensou assim, se a ele uma grande oportunidade e não deixasse que aquela oportunidade fosse para os outros, mas fosse primeiro para ele. Isso fez com que Deus visse que ele tinha algo dentro dele que podia ser potencializado a fim de que fosse bem sucedido. Foi isso que aconteceu. Quando Jabes se aproximou de Deus e orou, disse: Senhor, o Senhor já me viu, o Senhor já me conhece, sabe de onde eu vim, sabe como eu fui gerado, tudo cuidadosamente preparado, mas na hora de eu chegar, aconteceu o que aconteceu. Como dizem alguns aí, né? Deu ruim. Os irmãos vieram perfeitos, mas ele não veio. Então ele tinha tudo para ser um zero à esquerda, um Zé Ninguém. Um anônimo. Veja, você já percebeu que nós já estudamos algumas pessoas anônimas?
Bartimeu, por exemplo, era um homem praticamente anônimo, ninguém sabia o nome dele, ele era chamado apenas por filho de Timeu. Quem é que sabe o nome da mulher do fluxo de sangue? Nós vamos estudar sobre ela também. Quem é que sabe o nome dela? Tem alguém aqui que conhece o nome da mulher de fluxo de sangue? Não tem. Tantos outros são anônimos. Uma história curta, uma biografia simples, mas esse moço ficou conhecido pelo nome. Qual era o nome dele? Jabes. Tudo porque ele foi ousado. E a sua ousadia fez com que ele se relacionasse com Deus, com que ele interagisse com Deus. Pouco tempo, poucas palavras, simplicidade, foi isso que aconteceu na vida desse moço. E ele então superou, e por ter superado, ele venceu, ele foi adiante. Isso fez com que Deus visse que ele tinha um potencial, e que ele poderia vencer. Deus viu que Jabes queria crescer. Você tem mostrado isso a Deus? Você quer crescer? Você gostaria de crescer? Você gostaria de avançar? Você gostaria de ir mais além? Já orou por isso? Já abriu seu coração para Deus? Ah, mas eu gostaria sim de ir, mas espera aí, você só está pensando na vida profissional? Você só está pensando nesse plano material? Ou você também está pensando em crescer no reino de Deus? Em ser um instrumento nas mãos de Deus? Em ser uma bênção para Deus? Você já disse que para Deus que pode apresentar o melhor para Ele? Então, por que ainda não apresentou? Por que ainda não fez? O que é que está limitando você a fazer as coisas no reino do Senhor? Jabes tinha tudo para dar errado, mas ele não quis dar errado. Tinha tudo para não ter sucesso, mas ele quis ter sucesso. Tinha tudo para continuar sendo o pior dos seus irmãos, o mais diferente dentre os seus irmãos, mas uma oração foi o suficiente para mudar a trajetória de vida dele e fazer com que ele superasse tudo o que ele precisava para ser o quê? O melhor. E então Deus atendeu a sua oração e deu a Jabes uma oportunidade. E sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele não jogou fora, ele usou e se transformou no homem mais brilhante da sua família. O homem mais brilhante dentre os seus irmãos. E conhecido até hoje por milhares de pessoas. Mas ele superou. E porque superou, venceu. Tem pessoas que não conseguem vencer porque não superam. Não superam a angústia, não superam o ódio, não superam o rancor, não superam a decepção, não superam as perdas. Tem que superar, meu irmão, tem que superar, minha irmã. Tem que entregar a vida nas mãos do Senhor, tem que confiar em Deus. Tomara, Senhor, que os teus ouvidos ouçam a minha oração e pela graça e misericórdia o Senhor me atenda. Essa tem que ser a sua oração. Se você cair na graça de Deus, na misericórdia de Deus, você sabe o que Deus vai fazer? Deus vai ver o que você tem dentro de si, o que você pode oferecer para Ele. E Ele vai tornar você a pessoa mais brilhante. Ele vai mudar a sua história. Ele vai ajudar você. Aquilo que você tem, Ele vai potencializar. E vai usar para a honra e glória do nome dEle. E fazer com que você esteja entre os melhores, entre as melhores pessoas. E não entre as piores. Quantos que nós conhecemos que poderiam estar entre os melhores, mas se tornaram os piores?
Eu não estou falando de ímpios, eu estou falando de cristãos que deveriam e que poderiam estar sendo usados por Deus, mas não estão. Por quê? Porque em lugar de pedir a Deus que mudasse a sua história, elas continuaram limitadas e permaneceram do jeito que estavam, e estão até hoje. Mas se Deus mudou a vida de Jabes, Ele pode mudar a vida de qualquer pessoa. Se ele tivesse continuado vivendo naquela dor, naquela crise, naquela situação, hoje nós não estaríamos estudando, nós não estaríamos ouvindo falar mais uma vez deste nome, Jabes, o superador, que Deus ouviu, que fez uma grande obra na vida dele, e ele se tornou conhecido no tempo dele. Incline agora a sua fronte, feche os teus olhos, fale com Deus. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é o seu problema, não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a crise que você vem passando, principalmente nesse tempo de pandemia. Talvez você esteja se sentindo impotente, incapaz de ir adiante, mas eu aconselho você agora a compreender, a entender a história de Jabes, e mais do que entender a história de Jabes, convidar esse Deus de Jabes para entrar na sua vida, para entrar na sua história. Faça uma oração agora, se você quiser, eu te ajudo. É simples. Faça a oração de Jabes. Diga: Deus de Israel, olha para mim, olha para a minha história. Eu estou cansado, eu estou cansada de viver assim. Eu não quero mais. Entra na minha vida. Convido agora o teu filho. Me apresento agora a Jesus e convido Jesus para entrar no meu coração. Me arrependo de todos os meus pecados e entrego a Jesus a minha vida. Preciso de Jesus como meu único e suficiente Salvador. Então, Senhor, se possível for, muda a minha história. Eu quero ser como Jabes, porque se o Senhor mudou a história dele, o Senhor pode mudar a minha também. Cura agora o meu coração de tantos traumas produzidos pela vida. Tira de dentro de mim a mágoa, o rancor, a angústia, a tristeza, a decepção, a melancolia. Arranca de dentro de mim agora, tira da minha mente as lembranças ruins que me machucaram e me impediram de ir adiante, de prosseguir. Senhor, toma-me em tuas mãos e me ajuda agora, me socorre. Eu preciso de ti, preciso de ti, preciso de ti, como o ar que respiro. Ah, meu Deus, quantas pessoas morreram por falta de oxigênio. Eu preciso do Senhor como o meu oxigênio. Quero voltar a respirar, quero voltar a me alegrar, quero voltar a te adorar, a te engrandecer, a te exaltar, meu Deus. Entra na minha história, entra para sempre. Eu te peço isso de coração. Obrigado, Senhor, pelo perdão pelos meus pecados. Obrigado, Senhor, por entrar na minha vida, por entrar na minha história. Obrigado por me reerguer, por me colocar de pé, por enxugar as minhas lágrimas e me ajudar a prosseguir e a não desistir, a não voltar para trás. Tira de dentro de mim esse desejo de morte e coloca dentro de mim o teu espírito de vida. Faz uma obra no meu coração esta noite. Eu te peço isso, em nome de Jesus, amém. Se você fez esta oração comigo, eu quero dizer para você que a Bíblia diz que o teu nome foi inscrito no livro da vida, que os seus pecados foram perdoados, e que assim como Deus fez na vida de Jabes, Ele também vai fazer na sua vida a partir de agora.
É só você confiar. É só você acreditar. É só você deixar. Vamos ficar em pé? A equipe vai nos conduzir um cântico agora, vai nos ministrar um cântico. E se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração nesta noite, e você quer consagrar a sua vida, você quer dedicar a sua vida, você quer andar nos caminhos da superação. Pastor, eu tenho tido muita dificuldade para superar os meus dilemas, os meus dramas, os meus problemas, mas a mensagem desta noite, olha, veio ao encontro da minha necessidade, e eu preciso dessa ajuda de Deus. Eu preciso que Deus me ajude a superar os meus dilemas, as minhas crises, os meus problemas, da mesma forma como ajudou Jabes, ouvindo a sua oração. Se você, enquanto estamos cantando esse cântico, Deus tocou o teu coração, o Espírito Santo de Deus tocou você, você pode sair do seu lugar, fique aqui, olha, tem espaço à vontade, dá para ficar bem à distância, tem aqui, olha, no meio do corredor, mas olha, faça como Jabes. Jabes não quis apenas ouvir a voz dos irmãos, vozes negativas, hein? Deus, ele permitiu que os seus ouvidos ouvissem a voz de Deus. Vai dar certo, você vai conseguir, você vai superar, esse é o ano da superação, e Deus vai te dar a vitória, você vai conseguir em nome de Jesus. Quando cantamos esse cântico, você tem liberdade para ficar, ouvir. Eu gostaria muito de orar com você aqui na frente hoje, ao concluirmos esse culto. E você que está em casa, se você quiser, ajoelhe-se diante de Deus, não é diante da televisão e muito menos diante de mim, é diante de Deus. Fale com Deus, adore a Deus, diga, eu quero vencer como Jabes venceu, eu quero superar como Jabes superou, eu quero ser um instrumento nas mãos do Senhor. Faça de mim o que o Senhor quiser, mas cura o meu interior, lava a minha mente e o meu coração com o sangue do Cordeiro, e me abençoa, em nome de Jesus. Aleluia. Criança eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei. Aleluia. Na figueira subirei. Abençoa, Jesus. Aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim. Oh Deus, pois eu preciso. manifesta a tua glória e o teu poder nesse lugar. Pra mim, vai curando, Senhor, vai sarando, Senhor, vai recuperando, Senhor. Olha pra mim, substitui a dor, porque tu és o remédio. Eu preciso, cura, Senhor. Eu preciso do teu olhar. Liberta essa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Salva, em nome de Jesus. Eu me humilharei, oh Senhor, teu nome gritarei, aos teus pés eu serei, mas olha pra mim, tuas vestes tocarei. Aleluia. Na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Olha, Senhor, agora, meu Pai, passa a tua mão no coração olha dessa pessoa. pra mim, manifesta a tua glória e o teu poder.
Senhor, pois eu preciso do teu olhar. Amém. Eu farei o que for preciso para te ver, mas não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim, pois eu preciso. Olha pra mim, eu preciso tanto, pois eu preciso do teu olhar. Oh Deus, Pai, em nome de Jesus, olha para esses irmãos, para estas irmãs, olha para esta pessoa que acabou de entregar o seu coração para Jesus. Olha para ela, tira de dentro do coração dela toda tristeza, toda mágoa, toda incerteza, todo engano, toda decepção. Quantas vezes lhe falaram que ela não seria uma vitoriosa, uma bem-sucedida? Quantas vezes lhe disseram coisas que a magoaram? Pai, então em nome de Jesus, nesta noite, faz uma grande obra, um grande milagre, cura este coração, cura esta pessoa, salva, liberta, transforma a história dela, como o Senhor transformou a história de Jabes. E esta seja uma noite diferente, que esta pessoa nesta noite seja diferente, porque ela foi tocada pelo poder do Teu Espírito Santo. Olha, Senhor, para aquelas pessoas que estão desenganadas, olha para aquelas pessoas que estão de luto, Pai, olha para elas, conforta, consola, anima, encoraja, visita esta família, Pai, visita este lar, visita este casal, visita este pai, esta mãe, esta irmã, visita, Senhor, e toca, cura, enxuga as lágrimas, manifesta o teu poder, dá uma noite diferente, uma semana de vitória, de forma tal que, Senhor, teu nome seja glorificado. Toma estes irmãos, estas irmãs em tuas mãos, Pai querido, só tu sabes o que elas vieram trazendo dentro de seus corações. Só o Senhor tem poder para sondar o nosso interior. Talvez a necessidade delas não seja a mesma de Jabes, mas com certeza elas estão te pedindo alguma coisa. Se tu queres, tu podes. A tua palavra diz que se nós pedirmos alguma coisa, e se o fizermos em nome de Jesus, que o Senhor nos atende, que às vezes não somos atendidos porque pedimos mal, pedimos errado, mas nesta noite tu sabes, Senhor, o que estamos te pedindo agora no teu altar, o que estamos entregando nas tuas mãos. Tu sabes quais são as lutas destes irmãos, quantas noites em claras, mas eu te peço, faça, ó Deus, o mesmo milagre que o Senhor fez na vida de Jabes, e na vida de tantos outros personagens. Manifesta a tua glória e o teu poder, e abençoa, para que, ó Deus, a vitória venha. Continua, Senhor, autorizando as oportunidades na vida destas pessoas, novos negócios, novos trabalhos, novas oportunidades, e oportunidades que tragam sucesso, mas que este sucesso não
esconda a fé, mas revele a fé e o Jesus da fé às pessoas da sociedade. E cada um seja um ganhador de almas. E que cada alma levada aos pés de Jesus se converta e os seus nomes sejam escritos no livro da vida. Muito obrigado, Pai, por este culto, por estes que estão participando conosco online, por estas famílias, estas casas, estas pessoas que pediram um concerto contigo nesta noite, que estão arrependidas dos seus pecados. Perdoa, Senhor, cada um, manifesta a tua glória, reconcilia contigo, traz de volta a tua casa e ao reino do Senhor, esta ovelha que se perdeu nesse tempo tão complicado, esta ovelha que se afastou nesse tempo tão complicado. Traga de volta, Senhor, e abençoa, do mesmo jeito que o Senhor abençoou Jabes. É a nossa fé, é a nossa oração, e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Voltem para os seus lugares. Que bom. Você pode se assentar um pouquinho. Eu quero me despedir de você. Chegamos ao final de mais um culto. Quero lembrar que o templo está aberto. Você pode vir se tem mais de 10 anos e menos de 70. Tá bom? Ah, pastor, eu tenho mais de 70 anos. Eu posso vir ao templo? Pode, mas não deve. Não é? Já já a vacina vai estar à sua disposição, à nossa disposição. O Deus da ciência já está planejando tudo isso, né? E logo você vai poder vir participar conosco. Tá bom? Quero agradecer por você ter ficado até agora no culto. Quero agradecer por você participar financeiramente dos projetos da igreja. Que Deus continue te fazendo prosperar em tudo. Ele sabe o que o teu coração deseja. Ele conhece a sinceridade do seu coração. Desejo a você uma noite de domingo maravilhosa, uma semana de vitória. Supere, porque quem supera volta a sonhar, volta a realizar, volta a ter sucesso, volta a trabalhar para Jesus. Agora quem não supera, vai ficar amargurando dor, né? Vai ficar amargurando sentimento, e olha, vai continuar andando para trás. Seja um superador. Lembre-se, não importa quantas tempestades virão, se as suas raízes forem as mesmas, Deus vai te abençoar. Pai, leva-nos embora para casa, abençoa os irmãos que estão participando online, nos abençoa, nos dê uma noite de paz, uma noite de alegria, uma semana de vitórias. Continua salvando vidas, reconciliando, confortando, consolando, realizando os teus milagres. Muito obrigado pela vida dos irmãos que estão nos visitando nesta noite. Posso ver alguns entre nós que vieram para te adorar conosco. E pela vida de todos aqueles, alguns nós nem conhecemos, mas que estão do outro lado da câmera, glorificando, exaltando e bendizendo o teu nome. A todos, Senhor, derrama a tua graça, o teu poder, realiza os teus milagres, pois esta é a nossa oração e nós a fazemos pela fé, em nome de Jesus. Amém? Faça assim com as suas mãos, ó. Que o amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, com todo Israel de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém. Deus te abençoe.
Tenham todos uma excelente noite de domingo e uma grande semana. Uma semana de superação. Vão na paz. Eu me humilho.